Olá a todos, bem-vindo a mais uma aula de comandos elétricos. Hoje vamos falar sobre os princípios dos circuitos de comando elétrico e a proteção dos mesmos. Eu sou o professor Dailson Cavalcante de Oliveira e vamos dar início aqui à nossa aula. Os objetivos da aula de hoje seriam entender o que é um comando elétrico e suas funções, diferenciar as partes de um comando elétrico como proteção, sinalização e o comando em si, reconhecer a simbologia básica e interpretação dos símbolos em um diagrama, conhecer os dispositivos de seccionamento e suas especificações, entender o princípio de operação da proteção contra sobrecorrentes usando fusíveis, especificação básica de fusíveis e sua curva de atuação e exemplos de dimensionamento. Então, o sumário da nossa aula de hoje é o seguinte: é o conceito dos comandos elétricos, a simbologia, partes de um comando elétrico, circuito de comando, proteção e força, identificação de contatos, proteção de equipamentos elétricos, seccionamento, fusíveis, dimensionamento de fusíveis e exemplo de dimensionamento. Iniciando aqui com os conceitos básicos do comando elétrico, o comando elétrico serve para que a gente tenha ali uma interface para energizar um equipamento de elevada carga, né? Ou seja, um equipamento que precisa de muita corrente elétrica. Então, por exemplo, em nossa casa, essa interface é feita, se a gente quiser ligar uma lâmpada elétrica, essa interface é feita através do interruptor. Então, a gente aciona o contato do interruptor manualmente, né? Então, isso seria inviável, até por questões de segurança, fazer isso com uma carga que exige uma corrente, né? Essa carga, essa corrente elétrica elevada, como a gente tem uma velocidade, se inflacionar manualmente, né? Essa velocidade não é tão alta assim, a gente é limitado, né, na questão de ligar e desligar. Então, essa corrente na energização e na desenergização pode, por exemplo, provocar arcos elétricos, né? Então, não seria muito seguro, não seria seguro fazer essa energização manualmente. Então, a gente acaba precisando de uma interface de dispositivos que nos auxiliem nessa energização e desenergização com uma velocidade adequada, né? Então, é nesse ponto que entra o comando elétrico, né? Também serve para aquele distanciamento, né? O operador ele pode energizar e desligar um equipamento através de um dispositivo onde tem baixas correntes, né? Onde oferece ele mais segurança, um pouco distante, mais distante do equipamento, e ele faz essa energização praticamente de maneira remota, né? Os fios de contato estão distantes do equipamento e os níveis de tensão elétrica ali na parte do comando está agora com um nível de tensão e corrente diferente da carga em si, né? A carga pode estar precisando ali de vários amperes, centenas de amperes, até milhares de amperes, enquanto os comandos que a gente dá de ligar e desligar, por exemplo, são da ordem de poucos amperes. A gente também pode realizar, através dos comandos elétricos, algumas lógicas combinacionais ali, que lembram muito a eletrônica digital, para realizar algum tipo de operação, por exemplo, encher o nível de um reservatório. Então, quando chegar ao nível máximo, desligue a bomba. Quando chegar ao nível mínimo do reservatório, vai energizar a bomba e vai permitir que a água enche o reservatório. No circuito de comandos também existem ali a questão das proteções, né? Então, ele tem que garantir que a carga esteja protegida contra os principais tipos de falhas elétricas. Eu posso também permitir ali a desconexão e conexão, caso eu precise fazer uma manutenção ou um tipo de reparo no equipamento. Então, é preciso ter ali um dispositivo que desenergize, né, todo o circuito, deixe ele sem nenhum tipo de potencial ali, para que eu consiga manusear aquilo ali com segurança. Atualmente, né, uma observação aqui, a maior parte da lógica presente nos circuitos de comando hoje em dia, né, são implementáveis em CLP, né? O escopo do nosso curso é estudar os comandos em si, não em CLP.
porque apesar dessa substituição ter acontecido no decorrer dos anos, ainda é muito necessário e importante se conhecer os comandos elétricos para realizar algumas aplicações onde ele é usado. Tá? Boa parte das aplicações que exigem CLP são um pouco mais caras, então economicamente se pesa aí se é melhor usar os comandos elétricos em si com os contatos eletromecânicos ou o CLP com os contatos digitais, né? Vamos passar aqui. Então, isso aqui é um painel com exemplos de comandos elétricos, né? Diferentes tamanhos, desde um painel mais simples aqui, com poucas botoeiras, sinalizações, né? Disjuntores de proteção, contatores, passando por um painel um pouco mais complicado, né? Um pouco maior, né? Com dispositivos de manobra, de proteção, as botoeiras aqui, sinalização, até um painel maior, bem complexo, né? Onde já tem aqui a presença de contatores, de CLPs, né? Sensores aqui, uma lógica muito maior para se realizar a operação, talvez de um equipamento mais complexo, né? Geralmente é uma máquina ali. Dentro, para a gente entender os comandos elétricos, a gente tem que fazer a leitura de diagramas, né? Os diagramas, eles apresentam simbologias ali que nos ajudam a interpretar o que seria aquilo ali fisicamente, né? Então, por exemplo, dentro do circuito elétrico, a gente entende que existam botões, né? Existam contatos, existe ali a proteção, existe a bobina, existe transformadores, existe o equipamento em si, por exemplo, o motor. E aqui eu trago alguns símbolos, né? Uma botoeira, por exemplo, pode ser retratada com esse símbolo aqui. Tá? Então, isso aqui seria uma botoeira normalmente aberta, e essa botoeira aqui, ela tem um acionamento fixo, né? Ou seja, eu aperto ela, ela se mantém naquela posição para a qual eu apertei, né? Seria uma botoeira do tipo interruptor. Esse segundo caso aqui é uma botoeira, esse símbolo, esse triângulo aqui já indica que é uma botoeira com retorno por mola. Então, nessa situação aqui, a simbologia muda um pouco. Eu aciono o botão pulsador, como é chamado hoje. Então, aciono ele, ele retorna quando eu solto o dedo do botão. Aqui eu tenho, por exemplo, um contato tripolar, normalmente aberto. Ou seja, ele tem ainda aqui esse tracejado indicando que tem uma ligação mecânica interna. Os três contatos são acionados simultaneamente. Então, não pode ser acionado um por um, tem que ser, os três são acionados simultaneamente. Nesse caso aqui eu tenho um dispositivo de acionamento eletromagnético ou uma bobina, tá? Mas pode ser entendido como outros dispositivos. Uma carga em si, uma carga monofásica, geralmente tem esses terminais aqui indicando a alimentação. Eu tenho um relé térmico, eu tenho um disjuntor com ação térmica e magnética. Eu tenho aqui um disjuntor com proteção apenas magnética, um transformador trifásico, uma botoeira NF, uma botoeira NF com retorno por mola, um fusível, uma chave um contato normalmente aberto, um contato normalmente fechado, um temporizador, tá? Uma lâmpada ou sinalização e um motor trifásico. Então, esses são símbolos geralmente usados. Existem muitos outros. Isso pode ser encontrado facilmente aí na internet, colocando simbologia de comandos elétricos. Vocês vão achar muito mais símbolos do que esses aqui. Talvez até símbolos um pouco diferentes, porque não existe um padrão específico para se usar. Isso depende muito do projetista. Então, geralmente ele coloca o símbolo e explica em uma legenda o que seria aquele símbolo ali. Mas geralmente eles respeitam alguns padrões que são comuns, tá? As partes de um comando elétrico, né? Então, como exemplo aqui nessa imagem, a gente pode ver um motor de 6 terminais. Esse motor aqui, a gente consegue perceber que ele está ligado em Y, tá? No entanto, isso não é importante para o momento, né? Aqui a gente tem, por exemplo,
um relé térmico. A simbologia está um pouco diferente aqui do que a gente apresentou anteriormente, mas é fácil a gente reconhecer o relé térmico porque esse símbolo aqui, essa curvatura aqui retangular, ela indica ação térmica. Aqui em cima nós temos um contato tripolar com um acionamento simultâneo lá, com uma junção lá internamente no contator, nesses contatos, que indica que eles são acionados simultaneamente. No caso, nós temos dois conjuntos de contatos tripolares, esse e esse aqui. E aqui nós temos duas bobinas, o que a gente chama de K1 e o que a gente chama de K2. Aqui a gente também tem o nome do relé térmico, né? Seria RT, no caso. Aqui em cima a gente tem um disjuntor de força, nesse caso a simbologia também diferente, né? E aqui a gente pode entender mais ou menos como é que se constitui o circuito de acionamento para esse motor aqui. Como ele é trifásico, a gente precisa das três fases, R e ST. Né? Então a fase ela precisa ser protegida contra a ação de curto-circuito. Aqui também poderia ser um fusível, tá? Mas optou-se por se usar um disjuntor de força. A gente tem a parte de manobra, que é realizada por esses dois dispositivos aqui. Isso aqui é um só dispositivo, que a gente chama de contactor. Então, temos dois conjuntos aqui de contatos, ou seja, dois contactores. Aqui nós temos um relé térmico e, finalmente, o motor que a gente quer energizar. Ah, mas por que tudo isso aí? Conforme explicado, né? A gente não pode simplesmente alimentar o motor, isso depende muito da potência do motor, né? Se for um motor muito grande, a gente poderia alimentar isso simplesmente com uma chave liga e desliga tripolar, né? Uma chave seccionadora tripolar. Então seria poder ocasionar danos físicos na operação, né? Então eu precisaria de um dispositivo que me auxiliasse. Por exemplo, nesse caso aqui, quem vai fazer a energização desse motor são esses dois contactores aqui, ou esse aqui. Tá? Então, se eu acionar esse contactor aqui, ele é acionado magneticamente através dessa bobina aqui. Então, essa bobina aqui ela vai se energizar. O magnetismo produzido por ela vai fechar os três contatos de uma vez só e vai alimentar o motor. Agora, o que eu aciono de fato vai ser essa bobina aqui. Essa bobina aqui é acionada através de um outro circuito que a gente chama de circuito de comando. Esse aqui é o circuito de força, ou circuito principal. Okay? Passando aqui. Então, aquela bobina lá, aquelas duas bobinas, K1 e K2, são acionadas através de outro comando, de outro circuito chamado circuito de comando. Então, o circuito de comando seria esse. Tá? Eu tenho aqui uma fase, pode ser uma daquelas três fases lá, a R, a S ou a T, no caso aqui foi chamado de L1. Pode ser inclusive uma fase independente aí, que vem de outro circuito. Então, essa fase ela precisa ser protegida. Então, eu coloco aqui um fusível, esse aqui é a simbologia do fusível. Eu também preciso ter os contatos de proteção lá do circuito de força. No caso, lá tinha um relé térmico. Então, o relé térmico, que é esse dispositivo aqui, quando ele aciona, ele tem que avisar o circuito de comando que atuou. Então, a gente vai entender posteriormente que o relé térmico ele aciona por sobrecorrente, falta de fase. Então, quando ele encontra uma falha acontecendo aqui no funcionamento do motor, ele vai mandar o circuito de comando desligar. Então, seria através desse contato aqui, tá? Com essa simbologia. Eu tenho o dispositivo de desligar, eu tenho os botões de desligar, eu tenho os contatos de outros dispositivos que, por exemplo, aqui está explicando que é fim de curso, os contatos de intertravamento e por fim, a bobina do contactor que eu quero energizar. Então, são duas bobinas aqui, geralmente uma está indicando, nesse exemplo aqui, abrir o portão. Então, aciona esse botão aqui, ele abre o portão, aciona esse botão aqui e ele fecharia o portão. Né? E aqui eu tenho circuito de sinalização, que seriam umas lâmpadas para indicar o que está acontecendo ali. Né?
se o motor está em funcionamento, se ele está parado, se ele está fechado, se ele está girando no sentido ou se girando no outro sentido, depende do que eu desejo avisar ao operador. Então, nesse circuito de comando, vou realizar aqui toda a lógica, né, de energização, as proteções ali contra a falha humana mesmo. Será que eu posso ligar, por exemplo, os contadores K1 e K2 ao mesmo tempo? Né? Será que isso é permitido acontecer? Então, nesse caso aqui, se a gente analisar a situação, K1 e K2 não podem ser ligados ao mesmo tempo, tá? Provocar um curto-circuito trifásico. Então, nesse caso, porque eu estou fechando aqui, ó, fechando os três contatos aqui, esses três, você acaba curto-circuitando as três fases aqui. Então, isso deve ser evitado. A proteção iria atuar, no entanto, eu coloco também, para evitar que isso aconteça, um intertravamento. Né? Como é que eu faço isso aqui? É através dos contatos dessas bobinas aqui. Tá? As tensões de operação aqui, nesse nível, são tensões que a gente usa, por exemplo, em nossa casa. Tensão de 110 volts, 220 volts. Então, são tensões menores, fácil de operar, são tensões mais seguras. As tensões do motor aqui, que vão para o motor, já são tensões que podem ser mais elevadas. Posso ter 380 volts, que é uma tensão nível industrial. Posso ter aí 440 volts, tá? Então, e as correntes aqui também são correntes maiores, tá? Já que é uma operação de um equipamento pesado. Ele movimenta a carga, uma carga pesada aqui, por exemplo. Pode imaginar aqui um portão pesado, como é o exemplo aqui. E a corrente exigida aqui é uma corrente elevada. Então, essa corrente aqui, que flui nessas três fases, ela é bem maior do que a corrente que flui aqui nessa fase, através desses dispositivos. Então, é mais seguro de abrir e fechar os contatos aqui manualmente, porque o arco elétrico aí vai ser mínimo. Já o arco elétrico aqui, ó, o fechamento e abertura desses três contatos são maiores por causa da corrente. Então, eu preciso de dispositivo que acione rapidamente e abram rapidamente o circuito. E tem algum mecanismo ali, uma câmara de extinção do ar de arco elétrico construída internamente, projetada para que o arco elétrico ele se desfaça, ele se destrua, se extingua rapidamente. Então, aqui está um exemplo de dois circuitos que na verdade eles constituem todo o comando elétrico, né? O circuito de força, que é o acionamento do motor, com as suas proteções, e o circuito de comando, que realiza a lógica, o acionamento dos elementos do circuito de força. Tá? Então repare que não há nenhuma conexão elétrica aqui, pelo menos a alimentação é a mesma, que vem da mesma fase, mas eletricamente os contatos aqui eles não acionam diretamente o motor. O que acontece é acionar as bobinas e as bobinas magneticamente fecham os contatos dos contatores, nesse caso aqui, ó, do C1 ou C2. Tá? C1 e C2 são essas bobinas aqui. Ó. Okay? Vamos entender melhor, se aprofundar melhor à medida que a gente avançar no curso. Tá? A gente vai entender melhor o que são esses contatos, essa numeração aqui. Tá? O primeiro aprofundamento que a gente tem que ter aqui é entender como fazer a leitura de um dispositivo, de um diagrama ali. Né? O que é que tem naquele diagrama? Geralmente a gente conta um dispositivo, por exemplo, esse dispositivo em formato de caixinha, né, tem A1 e A2. O que seria esse A1 e A2? A1 e A2, eu coloquei a explicação aqui, tá? É a alimentação, isso aqui indica uma bobina. Tá? Então, a alimentação da fase do neutro de uma bobina, no caso, se a bobina for alimentada no sistema monofásico, seria a fase neutra. Se for no sistema bifásico, como ocorre em alguns lugares, seria uma fase e outra fase. Tá? Seriam duas fases. Essa bobina, isso aqui indica, esse tracejado aqui indica uma ligação mecânica, tá? E também um acionamento, dizendo que essa bobina ela aciona esses três contatos aqui simultaneamente. Okay? Esses três contatos e mais uma aqui que a gente chama de contato auxiliar. Então, qual seria a diferença? Nesse caso aqui, a gente identifica esse dispositivo como sendo um contactor de força, porque ele tem três contatos normalmente abertos e são chamados de L1, L2, L3, T1, T2, T3. Então, esses nomenclaturas aqui, L1, L2, L3, T1, T2, T3, são as fases que alimentam a minha carga. Então, é um contator de força. Esse contator de força,
também tem um contato auxiliar. Esse NO aqui indica, é uma nomenclatura usada para normally open. Pode ser NA também, normalmente aberto. Tá? Então, o NO ou NA é um contato normalmente aberto. O que é que quer dizer isso, normalmente aberto? Normalmente aberto indica que quando o dispositivo, no caso o contator, está desenergizado, o contato em repouso ele é aberto. Okay? Quando for colocado energização aqui, uma corrente elétrica fluir nessa bobina aqui, a posição desses contatos aqui vai comutar. Então ele vai fechar. Então um contato normalmente aberto ou NA, quando ele é acionado, ele fecha. Tá? E se for um contato NF, como é o caso aqui desse contator aqui de baixo, NF quer dizer que o contator estando desenergizado, o contato está fechado. Tá? É necessário em algumas situações eu ter um contato fechado quando o dispositivo está desligado. Então, quando ele for ligado, quando essa bobina aqui for energizada, os contatos vão se mexer, comutar simultaneamente, todos esses aqui, ó, e o contato NF vai abrir. Ou seja, vai desligar alguma coisa, ou vai, enfim, realizar alguma lógica ali que foi definida no projeto. Tá? Outros exemplos de contato NF e NA, né, seria esse aqui, né? Ó. É um ponto central, então a gente tem aqui o 11, o 12 e o 14. Então, quando ocorre aí a comutação, o NF, que é esse lado aqui, ele passa para o lado NA. Então, seria o ponto comum aqui, seria 11 e 14 agora, tá? Quando se energizar esse dispositivo, quando se atuar esse dispositivo aqui. Tá? Nessa situação aqui, a gente tem dois contatos independentes, não tem ponto comum aqui. Eles são acionados simultaneamente, então, a botão. Quando eu aciono esse botão aqui, ele fecha o contato 3, 4 e abre o contato 1, 2. Né? O que são esses números aqui? Né? Repare o seguinte, aqui tem L1, L2, L3, T1, T2 e T3. Né? São fases. Mas eu também posso chamar essas fases de 1, 3 e 5 como a entrada, tá? 2, 4 e 6 como a saída da alimentação. A alimentação entra aqui, 1, 3, 5 e sai daqui. 2, 4 e 6. O equivalente, são equivalentes, tá? 1 é equivalente a L1, L2 é equivalente a 3, L3 é equivalente a 5. T1 é equivalente a 2, T2 é equivalente a 4 e T3 é equivalente a 6. E eu tenho dois contatos auxiliares aqui, 13 e 14, é normalmente aberto, 21 e 22, que é normalmente fechado. Existe diferença física entre esses contatos aqui? Pode existir, tá? Já que aqui é o contato de força, provavelmente esses contatos aqui eles são mais robustos do que os contatos auxiliares. Esses contatos aqui não podem ser usados para acionar as cargas principais do circuito. Só cargas auxiliares, como lâmpadas, outros contactores, né? Outras bobinas de contactores, dispositivos sonoros, né? Sinalização sonora. Como é que a gente pode entender, então, essa questão dessa numeração aqui? Né? Aqui a gente entender que são para as fases. Né? No caso dos L's, dos T's, do 1, 3, 5, 2, 4, 6, né? São uma alimentação das fases principais. Aqui, 13 e 14, tá? A gente tem que entender o seguinte. Geralmente, o circuito, quando um dispositivo vem com muitos contatos, então é interessante que a gente numere. Por exemplo, então, esse número da frente aqui, 1 e 1, ele indica o número do contato. Então, esse é o contato número 1 do meu dispositivo. E esse 3 e 4, quando você encontrar 3 e 4 no contato, indica que ele é normalmente aberto. Tá? Quando vocês encontrarem 1 e 2, ele é normalmente fechado. E nesse caso aqui eu tenho 2 na frente. Né? O primeiro algarismo indica o número do contato. Esse aqui é o primeiro contato, 13 e 14, 1 aqui na frente do contato. E 3 e 4 indica que ele é normalmente aberto. 21 e 22 indica que é o segundo contato e que ele é normalmente fechado. Tem exceções, tá? Tem situações onde isso não é respeitado, tá? Por exemplo, o relé térmico, o contato normalmente fechado dele é 95 ou 96. Então, essa é a questão de você tentar memorizar essas coisas, decorar essas coisas, né? E lá no dispositivo vai também formar o diagramazinho dele, como é que ele funciona. Então, não se apavore com esse tipo de situação, não. Aqui embaixo, por exemplo,
Não tem um número na frente, né? Mas a gente percebe que só tem 2 contatos, é uma chave, liga e desliga. E normalmente aberto, 3, 4, e normalmente fechado, 1 e 2. Okay? A gente também dá nome, assim, né? Um dispositivo, por exemplo, um contator, a gente não diz que é um contator trifásico, pode até dizer, né? A gente costuma dizer que ele é tripolar. Por exemplo, um disjuntor tripolar é um disjuntor que ele aciona as 3 fases, ele precisa das 3 fases para operar. Um disjuntor bipolar, ele precisa das 2 fases. Um monopolar de uma fase só. Tá? No caso aqui é um contator tripolar, certo? Aqui também, com um contato auxiliar, e nesse caso aqui de baixo com 2 contatos auxiliares. Exemplos aqui, né, físicos. Eu tenho 2 contatores, tenho aqui um botão pulsador. Vamos tentar fazer aqui a leitura das informações desse contator, né? Se a gente observar esse contator grande aqui, ó, tem A1 e A2, então isso aqui seria a alimentação da fase do neutro. Aqui na frente eu tenho 1, 3, 5, e do lado também tem L1, L2, L3, para indicar, tem as 2 nomenclaturas, né, que podem ser usadas. Aqui eu tenho 13 e um símbolozinho NO, além de informar que é o primeiro contato desse contactor, e o 3 indicando que é, no caso aqui, 13 e 14, né? Aqui seria o início e aqui seria o final, os 2 terminais. Indica que ele é normalmente aberto aqui, ó, NO, Normally Open. E o 3 e o 4 também indica, né? As 2 formas de indicar está sendo marcada aqui no meu contactor, nesse contactor aqui. Aqui também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, indicar os polos, né? L1, T1, L2, T2, L3, T3. Então, esse contator aqui é facilmente identificado os terminais dele. Ele vem geralmente com um local onde você pode colocar o nome desse contator. Você pode definir, por exemplo, esse contator que vai chamar K1, K2, K3, depende da quantidade de contatores, para facilitar um acompanhamento via diagrama de comandos. Além disso, desses contatores, eu posso ter também aqui uns anexos adicionais nele. Por exemplo, esse contator aqui, ele tem um bloco de contatos adicionais aqui, que podem ser encaixados, tá? E quando o contator atua, esse bloco também ele atua. Essa parte aqui amarelinha, ela entra, tá? Quando você energiza a bobina aqui, é como se fosse um botão. Isso aqui entra. E se tiver um bloco de contatos aqui, esse botão ele puxa o bloco de contatos, acionando também os contatos que tem aqui na frente. Então é um adicional que é possível comprar lá no mercado. Então aqui a gente tem contato 53, 54, 61, 62, 71, 72, 83 e 84. Então dá para entender que são contato 5, contato 6, contato 7, contato 8. Tá? Que dá para perceber que é NA, porque é 3, 4. Nesse caso aqui, 1, 2 é fechado, 7, 1, 7, 2 é fechado também, 8, 3, 8, 4 é aberto. Tá? Essa mesma nomenclatura também acontece nos botões. Tá? Se a gente virar esse botão aqui, ó, atrás tem dizendo 1, 2, 3, 4. Então é um botão que ele aciona 2 contatos simultaneamente. Então, um é normalmente aberto e um é normalmente fechado. Vamos entrar aqui na parte da proteção de equipamentos elétricos. Tá? Como todo equipamento elétrico, os circuitos de comando e proteção eles também estão presentes nos comandos elétricos. Tá? As proteções contra curto-circuito. Curto-circuito é aquela situação onde a corrente deve ser interrompida rapidamente, porque o dano é imediato. Se não for interrompida rapidamente, você vai vai causar algum tipo de dano aos equipamentos, aos cabos, aos condutores e aos demais dispositivos, inclusive a todos. Proteção contra sobrecarga. Né? Então, nesse caso, nessa situação aqui, é quando o dispositivo está trabalhando com a corrente um pouco acima da corrente nominal. Né? Alguém diz que é até 10 vezes, né? Os manuais dizem que é até 10 vezes, mas corrente acima da corrente manual, deve existir uma proteção que atue ali, e o tempo de atuação ele não é imediato, não precisa ser imediato. Ele pode ser tão rápido quanto maior o perigo da corrente. Por exemplo, se a corrente ali for um pouquinho
maior que a corrente nominal, a atuação vai ser um pouco mais demorada, tá? Porque o circuito ele vai permitir aquela corrente ali funcionar, ali o equipamento funcionar durante um tempo a mais, mas se persistir aquilo ali, ele vai acabar atuando. Se a corrente for ficando maior, cada vez maior, esse tempo de atuação vai diminuindo. A velocidade de atuação é tão rápida quanto maior for a corrente ali de falta, né? Corrente de corrente perigosa no circuito. Que tipos de falhas a gente pode ter ali no circuito, né? As falhas mais comuns, enfim, é um defeito de isolação, está provocando ali uma fuga de corrente da parte energizada do circuito, uma carcaça, por exemplo, que vai ali para alimentar, que vai para o terra, uma inversão de fases acidental, a falta de fase, então tem um circuito de fase, de repente me faltou uma fase ali no circuito, o equipamento está funcionando apenas com duas. Isso vai provocar um excesso de temperatura, né, nos enrolamentos do motor, por exemplo, né? A sobrecarga ali, o motor está trabalhando com muita carga, então essa sobrecarga exige mais corrente, então precisa ter uma proteção para essas situações, se persistir, então isso porque o aumento de temperatura diminui a vida útil do motor, tá? A vida útil do motor ela cai conforme a temperatura vai aumentando ali internamente, porque o isolamento do motor ele acaba se desgastando mais rapidamente, e embora o motor ele não se danifique imediatamente ali quando ele está trabalhando com sobrecarga, com o passar do tempo esse motor ele vai diminuir a sua vida útil, ele vai dar defeito. Quais são os tipos de dispositivos que servem para proteção? Aí nós temos os fusíveis, os disjuntores, os relés de proteção térmica, relés de proteção eletrônica, relés de medição, tá? E também existem aparelhos que integram várias dessas funções aqui, num só, tá? E existem no mercado aí outras inovações que podem acabar também sendo usadas aqui. Não tá listado aqui, mas é comum a gente sempre ter algum tipo de fabricante que inove com alguma proteção adicional ali ao circuito, tá? Por exemplo, sequência de fases, né? A fase tem que estar na sequência correta, RST, se tem uma inversão ali, tem uma proteção que atue. E outros tipos de proteções que eu posso precisar no circuito, tá? Sobretensão, surtos, descargas atmosféricas, né? O seccionamento do circuito é a primeira parte que a gente vai comentar aqui, tá? Vamos dividir essa aula aqui em algumas, para a gente poder abranger todo o conteúdo com mais calma, né? A aula não ficar tão longa assim. O primeiro dispositivo que a gente fala é o mais simples de todos, que é assim, uma simples chave de atuação, tá? Liga e desliga. A única função do seccionamento seria esse, desligar e ligar manualmente o circuito. Poxa, mas eu posso desligar e ligar manualmente uma carga? Depende do tipo de chave que você está acionando, tá? Aí é o fabricante que vai determinar se ele seguiu ou não algum tipo de norma. Mas geralmente existem umas categorias, tá, para isso. Por exemplo, eu listei aqui essas 4 categorias: AC20, AC21A, AC22A, tá? AC23A. Essa barra aqui esse AC indica em corrente alternada, tá? O DC em corrente contínua. Então, se a sua chave for desse tipo aqui, dessa categoria, ela não pode ser acionada em carga. O que seria acionar em carga ou não? Por exemplo, um motor, tá? Eu posso ligar o motor em vazio. O motor não tem nem peso ali, não está pressionando nem peso, apenas o movimento do eixo dele, na inércia ali, o atrito, a velocidade, o ventilador são as únicas resistências que ele tem ao movimento. Então ele está em vazio. Nesse caso, eu posso usar essa chave aqui para ligar e desligar o motor. Agora, se ele estiver puxando algum tipo de carga, ele vai exigir uma corrente maior da rede elétrica. E é perigoso agora acionar essa chave manualmente, porque ela não está preparada para receber os arcos elétricos que vão surgir na hora de acionar e de desligar. Okay? Então, por que eu preciso de uma chave como essa? Essa chave é importante, tá? Quando o motor estiver desligado ou tiver alguma falha, ele não vai estar operando. Então, eu precisaria de repente mexer em algum dispositivo aqui, um contactor, um relé térmico. Eu preciso chegar aqui e desacionar o circuito
para que eu desenergize todos os condutores e eu possa agora manusear os dispositivos com mais segurança. Além disso, eu posso ter ali, ó, nessa chave, um orifício, né? Orifício onde eu posso colocar um cadeado que vão impedir que outra pessoa acidentalmente ligue a chave, né? Então ele pode chegar ali sem querer, querer acionar um equipamento, acionar que você está fazendo manutenção. Então você pode colocar um cadeado lá, ainda mais uma vez ele não opere, tá? E ele vai travar. Então mesmo que ele queira mexer isso aqui, ele não vai conseguir mexer essa chave energizando o circuito, tá? A simbologia pode ser essa aqui. Essa chave é uma chave que, além de ser uma chave seccionadora, também tem fusível, tá? Ou pode ser esse aqui, tá? Esse tipo de chave aqui, que só é apenas a parte de comutação. Essa chave aqui ela pode ser monopolar, bipolar, tripolar, ter contatos auxiliares também nessa chave, né? Então depende muito aí do fabricante e do seu interesse, né? As outras categorias, por exemplo, essa aqui, a C21, permite acionar cargas resistivas. A C22 permite acionar cargas resistivas e indutivas. As cargas indutivas apresentam picos de corrente mais elevados do que as cargas resistivas, tá? A C3 permite que eu ligue, a C23 permite que eu ligue cargas muito indutivas, mais indutivas, tá? Enfim, isso aqui determina se eu posso ou não energizar o equipamento, manusear essa chave aqui através com carga ou em vazio. Okay? Algumas especificações aqui que a gente pode observar. Esse aqui é uma figura de um catálogo, tá? O endereço está aqui embaixo. Se quiser consultar depois. Mas tem tem muito mais informações aqui do que esse quadro aqui, tá? Vai ter informações sobre aspecto construtivo, tamanhos, tá? Especificações lá para poder colocar no quadro. Onde é que eu posso posicionar isso aqui no quadro? Será que pode ficar perto da parte de acionamento? Pode ficar as medições, enfim, para eu saber ali como vou furar o quadro de comando, né? Onde eu vou posicionar. Então aqui algumas características são a tensão nominal de isolamento e tensão de operação nominal. Aí diz aqui qual é a categoria, né? Nesse caso aqui, se for o modelo OT16 é 750 volts, né? Esse modelo OT25 também é 750 volts. Aqui do lado tem mais modelos que eu não peguei a imagem, mas que opera com tensões diferentes. Tensão aplicada, né? No caso aqui é a tensão que eu posso aplicar lá durante 1 minuto de 60 Hz, no caso eu posso aplicar até... Isso aqui é mais uma informação que garante aí algum tipo de funcionamento sobre situações anormais. Por exemplo, aqui está dizendo que ele suporta 6 kV em 1 minuto. Essa chave suportou. Tá? Então, é informação mais para questões de proteção. Tensão nominal do impulso, 8 kV. Seria um surto de tensão. Ele suportaria surto de tensões de 8 kV. Corrente nominal, no caso aqui da categoria AC20, seria a 40 graus ao ar livre, a 40 graus em painel, a 60 graus em painel, tá? Então aqui diz que é 25 amperes, 25 amperes e 20 amperes para esse modelo aqui, 32 amperes e 25 amperes para esse modelo aqui, tá? De OT16 e OT25. Corrente nominal de operação. Então a gente tem aqui a categoria 21, 22, 23, então seriam essas correntes aqui, tá? Outras situações que ele pode colocar, você associar os polos em série, qual é a corrente que você vai poder colocar no equipamento, né? Então são diversas informações que posso ter ali, níveis de tensões que eu posso operar, né, para ter aquela corrente ali. Então vale a pena consultar esse catálogo aqui e outros também, certo? Para se familiarizar com os catálogos de dispositivos, né? Então, cada catálogo são informações diferentes. É meio difícil de apresentar na aula todos os catálogos, porque são muitos fabricantes e cada um coloca informações que são do interesse, que ele acha que é do interesse do usuário, né?
Outra parte dos dispositivos que a gente comenta, que é importantíssimo também, é os fusíveis de proteção. Os fusíveis de proteção, eles atuam durante uma sobrecorrente, né? Uma corrente que não deveria estar ali, mas está presente, então ele atua. Qual é a atuação do fusível, né? O fusível simplesmente ele vai interromper o circuito. Simplesmente ele interrompe o circuito. Então, nesse diagrama aqui, por exemplo, a gente tem o fusível F1. Se por acaso tiver uma sobrecorrente aqui, esse fusível aqui ele vai abrir o circuito, a alimentação do circuito, e vai parar de fluir essa corrente. Essa corrente, se ela continuasse a fluir aqui, ia danificar a bobina do contactor, os contatos, os condutores, tá? Que fazem parte aqui do circuito. Então, internamente, eu vou explicar isso melhor, mas internamente aqui tem um filamento. E esse filamento aqui, quando a corrente elétrica supera um certo valor, para qual ele foi especificado, ele vai aquecer, vai fundir e vai abrir. Basicamente seria essa a função. Então aqui, explicando um pouco melhor sobre esses fusíveis, as normas pedem algumas especificações ali no fusível, pede que ele determine qual é a corrente nominal dele, qual é a tensão de operação. Essas letrinhas aqui, GL barra GG, né, G minúsculo, G maiúsculo, que pode ser entendido o seguinte, por exemplo, o G, que é a primeira letra, G minúsculo, é a atuação para sobrecarga e curto-circuito. Tá? Capacidade de interrupção em toda a faixa, a partir do menor valor de sobrecorrente até o valor nominal de atuação do fusível. O que ele quer dizer com isso, né? A letra G, ele atua em duas situações. Sobrecarga, ou seja, a corrente já ultrapassou a corrente nominal, então ele já vai começar a atuar. Talvez não imediatamente, tá? Mas ele vai começar a fundir ali a aquecer o filamento interno do fusível e, passado o tempo, se persistir nesse aquecimento, ele vai fundir e abrir o circuito. E a corrente de curto-circuito, ou seja, a corrente onde ele se funde imediatamente. Tá? Então, é um dispositivo para atuar imediatamente. A atuação mais rápida que tem na proteção seria o fusível. Então, a letra A, por exemplo, é atuação apenas para curto-circuito, né? Então, uma atuação parcial ali, apenas para correntes de curto-circuito, valores fixos, né? Ele vai abrir com 63 amperes, então, imediatamente ele abre, ou então para múltiplos isso aí, né? Correntes acima desse valor aí, 63 amperes, ou então uma corrente maior do que essa, ele vai abrir imediatamente. A segunda letra, tá? G minúsculo ou G maiúsculo aqui, indica o uso, tá? A utilização, por exemplo, L barra G, cabos e linhas, uso geral, um disjuntor convencional para se usar em instalações comuns. M para manobras, motores no caso. R, semicondutores. B, instalações em minas. TR, transformadores, tá? Então, situações onde a aplicação exige uma característica diferente, então deve ser informado também aqui no fusível. Por exemplo, GL barra GG, então seria um fusível de uso geral para a proteção de instalações elétricas. AM maiúsculo, né, proteção de motores. AR maiúsculo, proteção de semicondutores, né? No caso, existem os equipamentos com inversor de frequência, soft start, precisam de proteções como essa aqui, ok? Então aqui são imagens mostrando mais ou menos como é que funcionaria o disjuntor, né? O fusível. Então nesse caso aqui é um fusível de carro, tá? Um fusível de carro. Então, à medida que ele dá um curto-circuito aqui, a corrente supera o filamento e ela atua imediatamente. Ó. Dá para ver se abrindo aqui. Ó. Nesse caso também, ó. Quando passa a corrente aqui, ó, já se funde e já abre o circuito. Tá? Aqui embaixo é a curva de atuação. Okay? Se a gente for olhar na linha horizontal, é o nível de corrente, tá? Que tem a corrente nominal, uma corrente I2 acima da nominal, uma corrente I1 acima da corrente I2, acima da corrente nominal. Então, o tempo de atuação aqui desse fusível, ele diminui conforme aumenta a corrente. Então, aqui o tempo vai ser, na corrente nominal,
não atua, a curva não, ela é paralela a essa corrente, essa linha aqui da corrente nominal, então o fusível não atua. Se a corrente superar um pouquinho, for aqui, por exemplo, a corrente 2, vai ter um tempo de atuação T2. Se a corrente aumentar ainda mais, esse tempo diminui para T1, por exemplo. Então, quanto maior a corrente, menor o tempo de atuação. E o fusível tem essas curvas características aqui, ó, tá? Descendente, como se fosse um exponencial descendente. Os tipos de fusíveis que se usam geralmente nos comandos elétricos é o fusível tipo diazete, tá? O fusível tipo D e o fusível NH, né? Então seriam esses dois personagens aqui, ó. Esse aqui que é montado num bocal como esse, uma estrutura de porcelana como essa, né? Então desenrosca aqui essa parte, tá? E aqui dentro vai o fusível, tá? É todo um suporte aqui dentro vai o fusível, ele fecha novamente. E o fusível está protegido com essas partes de porcelana aqui, de cerâmica, e um visorzinho de vidro onde você pode ver se o fusível está ou não aberto. Tá? Então, existe um indicadorzinho ali com a cor, serve tanto para indicar qual é a corrente nominal do fusível, como serve para indicar se o fusível está ou não aberto. Lembrando que o fusível ele é um dispositivo que só aciona uma vez, tá? Então, não tem como se consertar um fusível. Então, uma vez atuado, você não tem como mais, eu vou aqui consertar o fusível. Não existe isso. É trocar o fusível para um novo. Então, ele é um dispositivo kamikaze do circuito. Atuou, ele sacrificou para o circuito ali, morreu, você vai pegar um novo e coloca lá. Né? Faz a homenagem ao circuito que joga ele fora e ao fusível joga ele fora e coloca um fusível novo. Essa tabelinha aqui indica um código de cores, você pode usar o código de cores para identificar qual é a corrente dele, né? Ou pode usar a informação que está lá impressa no próprio rótulo do fusível. Okay? Então o tipo D e o tipo ANH geralmente servem para a mesma aplicação, são fusíveis que têm ação rápida ou então ação retardada, né? Eu não comentei isso no slide anterior, tá? Mas existem várias faixas de operação, a operação desde a ultra rápida, tá? E a normal, que atuam imediatamente, são circuitos onde qualquer sobrecorrente já deve ser eliminado imediatamente. Por exemplo, um computador não pode ter sobrecorrente, então vai queimar imediatamente os dispositivos ali, né? Então tem que abrir imediatamente. Um circuito do carro, se tiver qualquer sobrecorrente, tem que abrir imediatamente. Só que uma carga indutiva, por exemplo, como um motor, como um transformador, por exemplo, ele precisa de um tempo de retardo quando acontece uma sobrecorrente. Um motor, por exemplo, na partida, a gente sabe que o motor ele precisa vencer a inércia ali da rotação da carga, então a corrente ali vai ser muito elevada, a corrente vai dar um pico, até que o motor atinja a velocidade nominal quando ela decresce, né, e atinge o seu valor nominal. Então esse pico de corrente aí, o fusível não pode atuar, porque senão toda vez que você ligar e desligar o motor, ele vai abrir o circuito, então não faz sentido. Então é importante que ele tenha uma ação retardada, ele não atua imediatamente naquele valor de sobrecorrente. Então ele tem um tempo aí, se aquela corrente persistir, aí ele abre, ele entende, essa corrente aqui não é uma corrente de partida, é uma corrente anormal no circuito. Então as faixas de operação do fusível, a gente tem aí desde 2 amperes até 63 amperes para o tipo de AZ, que é esse tipo aqui, que é rosqueado. Eles suportam valores de até 200 amperes nessa faixa também aqui, tá? Eu coloquei 2 valores comerciais, mas existem valores maiores que 63, tá? Aqui 200 amperes é possível encontrar também fusíveis como esse. A capacidade de ruptura está aqui dizendo 70 kA. Qual seria essa diferença, né? Um fusível, ele pode estar dizendo lá, ele rompe, ele vai fundir sobre, se tiver uma corrente maior do que 10 amperes. Beleza. 70 kA é uma corrente maior que 10 amperes. Tudo bem, é para abrir, em tese. Só que se a corrente for elevada demais, talvez ele não consiga interrompê-la, sabe? Talvez ele não consiga interromper essa corrente
ela vai continuar fluindo ali no circuito e danificar toda a instalação. Então, o que vai acontecer geralmente é de destruir não só o fusível, mas também destruir esses contatos aqui, por exemplo, tá? Nesse caso, no fusível do tipo diazete ou no fusível tipo MH, o fusível vai lá continuar conduzindo e os contatos aqui vão se destruir, vai se destruir toda a instalação e os equipamentos. O do tipo NH também pode ter ação retardada, né, mas ele suporta valores maiores de corrente. Tá? Então os valores vão até 1200, 250 amperes. Tá? Opera isso também sobre a mesma faixa de tensão. Então uma faixa maior de atuação. Né? E aqui eu trouxe para vocês também como é que a gente instala e remove os fusíveis do tipo MH. Eu preciso aqui de uma luva, uma manopla, onde eu coloco a mão aqui por dentro. E aqui lembra muito um grampeador de papel. Então aciona esse contato aqui, esse dispositivo vermelho mecânico, e ele encaixa nesses dentes aqui. Ó. Então isso permite que eu remova e coloque o fusível. Detalhe importante, tá? Não se faz essa remoção de fusível em carga, porque é bastante perigoso fazer essa remoção em carga ou mesmo colocar. Tanto energizar como desenergizar usando a manopla para abrir e fechar o circuito. Isso aqui, dependendo do nível de corrente, aqui está indicando 400 amperes. Então, olha as dimensões desse fusível aqui. Olha imagina a quantidade de corrente que pode passar aqui. Então, sacar um fusível ou colocar ele manualmente é extremamente perigoso se o circuito estiver com corrente nominal ali. Então, eu preciso desligar o circuito através de outro mecanismo, um contactor, a chave seccionadora posteriormente, né? E depois é que eu venho aqui com o saca fusível e removo. Uso o saca fusível também, é importante. Até as chaves que a gente havia comentado, eles precisam ali da categoria para saber se ela pode ou não ser manuseada em carga, né? Ainda mais na situação como de sacar um fusível como esse aqui, que a gente usando o nosso próprio braço ali na extensão, a gente pode acabar sofrendo algum tipo de dano físico. Aqui novamente, né, um zoom as imagens, tá? Mostrando mais em melhor detalhe as bases do fusível, né? No caso a base do fusível diazete seria essa, né? Lembra muito uma lâmpada, né? Que as lâmpadas antigas que a gente coloca rosqueando, né? E o fusível NH, como a gente coloca usando o saca fusível. Não usa alicate, tá? Dá para remover com alicate, mas enfim, usa o que é para se usar, que é o saca fusível mesmo. Tensões aqui de operação, às vezes tensões que você pode acabar, na hora que você abrir, usar isso aqui com um alicate, como já acontecia antigamente, talvez ainda aconteça, né? Em alguns lugares onde não seguem normas de segurança, do operador, do eletricista remover esse fusível aqui com um alicate. Então, na hora que ele abrir isso aqui, o arco elétrico vai direto para o corpo dele, né? Não tem nenhum tipo de isolação ali, não se garante uma isolação segura, né? Com alicate, e ele acaba se acidentando, né? Ok, como eu havia mencionado, esse gráfico aqui mostra o pico de corrente, tá? De um fusível, de um motor. Então, esse pico aqui é a corrente de partida. Então, nesse intervalo de tempo, essa corrente vai superar a corrente nominal. Depois ela volta à corrente nominal, tá? E fica ali durante a operação. Esse tipo de situação aqui, o fusível não pode atuar, tá? Porque é uma operação normal do motor. Então, eu precisaria usar obrigatoriamente aí um fusível de ação retardada. Okay? Então, como é que a gente dimensiona esse fusível, né? Existem aí 3 critérios que a gente tem que levar em consideração. O primeiro critério é justamente o critério da corrente de partida e o tempo da corrente de partida. Eu precisaria dessas 2 informações. Onde é que eu acho essa informação? No manual do fabricante. Tá? Tanto isso é informado no dado de placa do motor, como é informado lá no catálogo do fabricante do motor. Diz o tempo de partida, diz
qual tem a partida para a situação nominal do motor, quanto tempo ele leva para sair da situação de inércia, zero, até a velocidade nominal dele, né, em carga. Então vai precisar dessas duas informações. Se você não tiver essa informação, você pode cronometrar. Né? Digamos que seja um motor velho, lá você precisa energizar o motor. Então você pode fazer um primeiro teste, claro, em situações onde você superdimensiona a proteção, um circuito de teste, onde você superdimensiona ali a proteção um pouquinho, né, só para fazer esse teste aí. E cronometra o tempo que ele leva para acelerar do zero até a velocidade nominal. E monitora qual a corrente de partida ali, se você tiver como fazer isso. Aí você dimensiona a proteção usando esse primeiro critério. O segundo critério é um critério simples. Tá? Qual é a corrente nominal do motor? Beleza, vamos colocar 20% para cima. Então a corrente fusível tem que ser 20%. Assim, a gente tem que estar 20% acima da corrente nominal, pelo menos. E o terceiro critério é um critério mais que depende dos outros dispositivos que estão ligados ali no circuito de comando, como o relé térmico, como o contactor, tá? Ou outro dispositivo de manobra. Eles vão permitir ali uma corrente máxima de fusível. Esse F máximo aí. Então eles vão dizer, no manual do contactor, no manual do relé térmico, tem lá, corrente de fusível máxima. Então essa corrente vai estar especificada, então o seu fusível tem que ser inferior àquela corrente ali. Tá? Então é uma corrente que garante que os contatos do contactor não fiquem grudados. Se a corrente superar, o fusível ele é para abrir, por exemplo, nessa corrente, vamos supor uma corrente de 100 amperes, o fusível tem que abrir. Só que se o contator não suporta esses 100 amperes, provavelmente causou um dano no contato. O contato desses contatores, ele pode ter eles oxidado, pode ter se fundido, soldado a esses contatos e acabou danificando e o fusível demorou para abrir e se danificou. E não teve a proteção que ele... Não garantiu a proteção que era para ter, né? As curvas de atuação do fusível, tá? A gente... Cada manual, cada fabricante de fusíveis, vocês podem consultar os fabricantes de fusíveis depois, né? A gente vê aqui né? Por exemplo, Sims, tá? É um fusível. Esse fabricante aqui é o QDQ, se eu não me engano. Eu peguei essa imagem na internet, eu não sei exatamente. Mas enfim, existem muitos fabricantes. VEG, por exemplo, é um fabricante de fusível. Vocês podem colocar lá, como se vocês fossem comprar um fusível, colocar lá, fusível de AZED de 63 amperes. Aí as lojas, né, as lojas online vão indicar lá vários fabricantes para vocês podem acessar o site fabricante e procurar pelos catálogos. E nos catálogos tem as curvas de atuação do fusível, né? Nesse caso aqui eu tenho essa primeira imagem aqui, onde tem uma curva do fusível de 4 amperes, tá? É uma faixa, na verdade, é uma família de curvas, tá? Então ela tem uma atuação mínima, essa curva aqui, onde tem a atuação mínima, de tempo mínimo, e esse aqui de tempo máximo. Então ele garante que o fusível de 4 amperes atue nessa faixa aqui. Aqui na linha horizontal, a gente tem a corrente de atuação. Corrente que vai passar pelo fusível. E aqui na faixa vertical, a gente tem tempo de atuação, tempo de fundição do fusível. Então, por exemplo, para 5 amperes, tá? Essa linha aqui a gente pode ter o seguinte, ó. Aqui ele é 2, 3, 4, 5, 10, tá? Então é uma escala diferente, uma escala logarítmica aqui. 10. Aqui já é 10, 20, 30, 40, 50, 100. Okay? Aqui já vai ser 200, 300, 400, 500, 1000. Né? Aqui já vai ser já 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 e assim por diante. Né? Então é como esse 10 a segunda aqui é o múltiplo dos próximos números, né? Que 10 a primeira é o múltiplo dos próximos números aqui, então aqui seria 200, 300, 400, 500. Né? Aqui na vertical também, tá? Nesse caso aqui a gente tem 10 a menos 2 é um tempo, primeiro o menor tempo de atuação aqui.
Aqui a gente teria 10 a menos 2 é 0,01 segundo, né? 0,01 segundo. Então isso aqui também estaria nessa faixa entre 0,1 segundo e 0,01 segundo. Tá? Então aqui seria 0,02 segundos, 0,04 segundos, 0,1 segundo. Aqui a gente tem 1 segundo, 10 elevado a 0 é 1. Né? Existem figuras com um gráfico um pouco mais fácil de ler, né, fazer leitura. Nesse caso aqui, a leitura fica um pouco mais complicada, mas aqui é 1 segundo. Aqui seria 0,4 segundos, 0,2 segundos, 0,1 segundo, 0,04 segundos, 0,02 segundos, 0,001 segundo. E assim, ou seja, para cima o tempo aumenta, para baixo o tempo diminui, né? Importante a gente entender a princípio isso aí, né? Então, um exemplo, né? Se a corrente aqui for 200 amperes, qual o tempo de atuação para os diferentes fusíveis do gráfico, né? 200 amperes, a gente está aqui, que é 100, né? 200 amperes estaria aqui. Esse fusível aqui, 10 amperes, o de 4 amperes nem passa por aqui, né? Já descarta ele. Esse fusível aqui, ele pode atuar aqui, ó, no máximo em 0,02 segundos, ou seja, um tempo bem pequeno, já atua essa corrente aqui, tá? Esse de 20 amperes, ele tem essa faixa todinha de atuação aqui, ele pode atuar entre 0, esse ponto aqui 0,04 segundos, tá? Até esse ponto aqui onde a gente tem 0,2 segundos. Então essa faixa todinha aqui é uma possibilidade de ele atuar. O fabricante diz que é uma família de curvas, tá? Cada fabricante faz esse tipo de curvas aqui, porque não tem uma linha única de atuação, né? O dispositivo prático ali, então ele vai oscilar o tempo da sua atuação dele. Então ele garante ali uma faixa de atuação, não garante que ele vai atuar exatamente no tempo específico, não, tá? Voltando, né? 200 amperes aqui, esse fusível já de 35 amperes, ele já tem um tempo maior de atuação, né? Seria aqui do ponto de 0,02, aliás, do ponto 0,2 segundos, 0,2 segundos até esse ponto aqui que é 2 segundos, mais ou menos 2 segundos, né? E assim por diante, tá? Cada faixa de fusível aqui, quanto maior o fusível, maior o tempo de atuação dele, né? Então, se eu quiser uma atuação rápida, eu tenho que ir para os fusíveis de menor capacidade, né? Se eu quiser uma atuação maior, então eu tenho que ir para os fusíveis maiores. Aqui outro gráfico, tá? Onde não contempla as faixas anteriores, né? Aqui é 4, 10, 20, 35, 63 e 100. Esse aqui já tem outras faixas diferentes, tá? 2, 6, 16, 25, 50 e 80. Tá? Então é uma questão mais do fabricante. Mas da mesma forma, o tempo aqui, a corrente, a intensidade de corrente aqui é o tempo de atuação. Um exemplo de aplicação seria dimensionar os fusíveis para proteger um motor de indução trifásico de 3 CVs, né? 380 volts, 60 Hz, tempo de partida é de 15 segundos. Tempo de partida de 15 segundos. Os dados de placa são esses, né? O rendimento do motor 90%, o fator de potência dele 0,7 e a característica de P sobre N, ou seja, a corrente de partida, a corrente nominal é 6. Ele diz aqui que a corrente de partida é 6 vezes a corrente nominal. Então, a gente precisa calcular aí qual é a corrente nominal do motor. Para isso, a gente vai usar essa fórmula aqui, tá? Ó. Corrente nominal é potência ativa dividida por raiz de 3, vezes a tensão de linha nominal, vezes o fator de potência, vezes o rendimento. Então, substituindo aqui, né? Ó, é 3 CVs, tá? Então, a gente precisa converter isso aqui para watts. Então, seria 3 vezes 736. Isso aqui, ó, fazendo esse cálculo aqui, nos dá 5,33 amperes. Isso aqui é a corrente nominal. Okay? Corrente nominal, a gente sabe que a relação IP sobre M é 6. Né? Então, seria 6 vezes a corrente nominal aqui. Ó. Isso nos leva até
6,5 vezes 6 vezes 5,33 nos dá 32 amperes. Então isso aqui é a corrente de partida, tá? Que esse motor teria. Okay? Só recapitulando aqui, né? Eu falei um pouco rápido. Essa fórmula aqui é a fórmula da potência trifásica. Okay? Fórmula da potência trifásica, potência ativa trifásica, onde considera o fator de potência, considera aqui o rendimento. Então, foi feito aqui. O raios de 3 se mantém. A tensão de linha ele forma lá no motor, que é 380 volts. O fator de potência também forma aqui, ó, é 0,7. E o 0,9 é o rendimento do motor. Então, é a aplicação direta da fórmula. Tá? Então, a nossa corrente de partida deu 32 amperes. Ele fala o tempo que essa corrente vai estar no motor? Fala, 15 segundos. Então, eu tenho que ir lá nos dois gráficos, né? Indicar qual o fusível que eu preciso ter nessa situação, né? Então, para o primeiro gráfico, né, eu fiz um recortado da imagem, 32 amperes seria aqui nesse ponto mais ou menos. Eu colocaria em 3 aqui, né? Então, em 15 segundos, faço interseção aqui com 15 segundos, é nesse ponto aqui mais ou menos. Então, o encontro das duas linhas seria aqui, ó, nesse ponto. Só que não tem nenhum fusível aqui passando por esse ponto, né? Eu poderia até colocar aqui fusível 16 amperes, só que eu estaria superdimensionando, né? Porque o tempo de atuação do fusível 16 amperes para essa corrente 32 é muito maior do que 15 segundos. Então, vamos testar a outra curva, né, do outro gráfico. No outro gráfico, né, o gráfico número 2, 32 amperes está mais ou menos aqui, ó. 32 amperes e 15 segundos, está mais ou menos aqui, ó, né? Então, isso aqui está dentro da faixa do fusível de 10 amperes, né? Então, eu compraria um fusível de AZ de 10 amperes, tá? Ou NH de 10 amperes para essa aplicação aqui, ok? Atenderia à especificação da corrente de partida. O fusível de 10 amperes também atende o critério da corrente de 20%, né? Então, vou deixar isso aí como exercício para vocês averiguarem, né? A questão do fusível máximo, a gente depois vai discutir quando falarmos sobre o relé térmico e o contactor, ok? Então, isso aqui, finalizamos nossa aula de hoje. Até a próxima e agradeço a atenção de todos.